todos a leitura do Evangelho. O livro é o Evangelho, como eu disse, o capítulo é o 13, o item é o 7. Convidar os pobres e os extropiados, ajudar sem esperar retribuição. Que diz assim: Disse também àquele que o havia convidado: Quando deres o jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres o festim, convida os pobres e os extropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Mário, meus queridos amigos. Vamos agora fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a esses benfeitores amigos, generosos irmãos, que estão aqui envolvendo a todos nós com tanto carinho e nos dando a possibilidade de estarmos reunidos nesta noite para a continuidade do estudo do livro Memórias de um Suicida. Pedimos a esse Pai amoroso que sustente as nossas energias, que abençoe o nosso companheiro Mário, que abençoe a cada um de nós que aqui está, que abençoe de forma especial os nossos irmãos, esses que se encontram vivenciando as dificuldades nessa região de tanta dor, de tanta angústia. Mas que neste momento pedimos a misericórdia de nosso Pai, para que eles sejam envolvidos em possibilidades de recompor-se e participar desses momentos de estudo onde temos a bênção de refletir sobre a bondade de Deus, que nos mostra que tudo tem fim, que toda dor haverá de cessar, que certamente o socorro chega para todos onde quer que possamos estar, e que eles se sintam alimentados na esperança, fortalecidos na fé e com a certeza de mãos bondosas, amigos queridos velando por todos eles. E assim, Senhor, pedimos em nome do Teu infinito amor, que tenha misericórdia desses irmãos, que tenha misericórdia de todos que vivenciam essas dificuldades e que nos dê a possibilidade de estarmos aqui com seriedade, com bondade, com amor em nossos corações, para doar o pouco que temos a todos esses irmãos queridos que necessitam do nosso carinho, do nosso respeito. E para nós, Senhor, te pedimos, abençoe este momento, o momento do estudo do nosso livro. Graças a Deus, que assim seja, que seja de muita paz. Boa noite, MB Dias. Um beijo no coração de todos vocês. Mário, o que você quer que faça? Você vai ler? Ok. Vamos dar continuidade ao estudo. Desculpe a falta aí de semana passada. Então vamos lá. 117. Em surdina, vibravam ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece, mas não saberíamos distinguir se oravam invocando as excelsas virtudes do médico celeste para nosso refrigério ou se nos advertiam e doutrinavam. O que não nos deixavam dúvida, por se lhe impor a evidência, era que atravessavam o nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam o nosso caráter
examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Qual cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la? Tal certeza infundia-nos inúmeras impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usaram. O remorso pelo descaso, a majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior. Eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria, a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos, que eram prelúdio de real e fecundo arrependimento. Vamos parando por aqui. Som tá ok, gente? Ok, então. Então vamos lá. Nós vimos que eles estavam colocados no meio daquele semicírculo formado pelos médicos espirituais e que eles iam vibrando, impresso por eles, rogando por eles. Mas ao mesmo tempo era um socorro e também eles se sentiam vistoriados por ele. Lembra muito os nossos passes, né? Em que no momento que a gente está dando passe, nós estamos vibrando pelo outro, nós estamos auscultando-lhe as dores, avaliando aqueles órgãos que mais carecem de amparo. Não é assim que fazemos? Boa noite, Deoclésio Carmen. Tudo bem? É como no passe, né? Então eles estavam ao mesmo tempo que aqueles psiquistas oravam por ele, como que dilatasse também a própria visão espiritual e eles pudessem ir examinando-os. E aí batia neles aquela vergonha do que tentou enganar as leis divinas diante dos superiores. É o que caiu em falta diante daqueles que podem perceber as suas faltas. Lembra muito também nesse episódio o livro Voltei. Lembra lá quando Frederico Figner
é recebido em nosso lar e naquela festividade em sua homenagem, ele começa a ver aqueles espíritos iluminados eu falei no livro Voltei, e a Céia falou, voltei correndo. É só voltei, Céia. Eu sei disso. E aí, diante daqueles espíritos iluminados, ele percebe a gama de escuridão que existia dentro dele. Ele analisa a gama de faltas que ele tinha cometido. E assim, ele se sente envergonhado e se afasta para o canto mais sombrio do salão. Tentando ficar junto daqueles que estavam mais apagadinhos, né? Mas no fundo, era o atestado da própria inferioridade. O mentor naquela hora, Dr. Bezerra, Bittencourt Sampaio, irmão Andrade, ninguém estava ali acusando. Mas para quem está errado, ao se deparar com a superioridade, como que se sente constrangido, né? É como se o outro, mesmo sem o querer, acordasse em nós a consciência. Aí ele diz aqui: a vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usaram, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente. Era a percepção naquele momento do poder divino. A percepção naquele momento do poder maior. Aqueles espíritos iluminados, aqueles espíritos benfazejos, tinham o potencial, ou a potencialidade de acordar neles a percepção da majestade divina. É como se dissesse, sem palavras, olha, lembra da grandiosidade de Deus? Olha a tua pequenez e percebe a grandiosidade de Deus. Percebe a bondade de Deus. Percebe contra quem você quis lutar.
Lembra Paulo de Tarso, né? Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, a quem tu persegues? E como Cristo naquele momento acordasse nele a distância que mediava entre ele e o próprio Cristo, o próprio Criador. E ele percebesse toda a superioridade de Jesus num rompante só. Não tem como numa hora dessa você não se entregar e dizer igual Paulo: faze de mim o que quiseres. Eu não sou mais dono de mim. Essa é a bondade, né, do superior, quando desce junto aos inferiores. Cada vez que a gente ora, cada vez que a gente está no centro, cada vez que a gente trabalha com bons espíritos, é como se ele quisesse acordar em nós isso. Olha a grandiosidade da majestade do Onipotente, né? Como ele diz aqui. Olha a majestade do Onipotente. E percebe que tu faz parte da obra desse Criador. É isso que nos puxa para cima. É isso que dá em nós o poder de transformação. É isso que nos faz ser melhor. Que é um dos mecanismos da lei do progresso. O contato com os superiores. O episódio da estrada de Damasco, um episódio que ocorre todos os dias. E muitas vezes na nossa vida ocorrem vários episódios da estrada de Damasco. Cada dia a gente às vezes é surpreendido com situações que nos faz olhar diferente, que nos faz perceber essa grandiosidade, essa majestade do Onipotente. É um livro que a gente lê, por exemplo, uma página de Leon Denis. Isso mesmo, Deoclésio. Uma página de Leon Denis, uma frase dita por um amigo espiritual, o contato com um amigo espiritual no trabalho, uma intuição, uma vidência de um companheiro
durante o trabalho, coisa que muitas vezes nos emociona, né? O companheiro relatar o que percebeu, o que viu, o que a gente sentiu. Tudo isso são esses episódios aqui que nos mostram a majestade do Onipotente e ao mesmo tempo nos dá aquele remorso, né? De muitas vezes ter tentado ir contra a lei do progresso, recalcitrando contra os aguilhões, né? Como disse o Cristo para Paulo. E aqui ele diz que sente remorso, né? A amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria. É quando a gente pensa mais como homem do que como espírito. São umas tolices, né? Que cometemos. Gastamos energias para reclamar. Gastamos energia por não confiar. Gastamos energia por não acreditar na providência divina quanto ao nosso futuro. E assim a gente vê que perde-se bastante, atendendo de preferência os imperativos mundanos do mundo, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma. Aí que nós vemos que estamos melhores, né? Que quantas horas no dia a gente hoje já consegue se dedicar às coisas do espírito. Quantas vezes cada um de nós estamos aqui já conseguimos abrir mão do lazer, dos momentos de descanso, para estarmos nos dedicando às coisas do espírito. Aí ele fala aqui, né? Ele sentia, nesse momento, vergonha dos próprios atos. Eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando mágoas e desgostos, que era o prelúdio real e fecundo arrependimento. Esse contato com o superior e o mergulho para dentro de si mesmo, reconhecendo a própria inferioridade, os próprios desgastes, é que daria a ele o real e fecundo arrependimento.
era uma didática, né? A mesma usada por Jesus com Saulo de Tarso. Aí vamos ler mais um pedacinho. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Não? Então vamos lá? Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos trevosos em que jaziam, para se aviventarem a nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida que o suicídio interrompera, desde a infância, era assim reproduzida aos nossos olhos, aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Quiséramos poder fugir, a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre, até de nós mesmos. Pois, com efeito, era dramático, excessivamente penoso, desatar volumes tão variados de maldade e torpezas diante de tão nobres testemunhos. Mas era em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontade que se haviam apossado do nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram pego revolta da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então a fonte carregada do operador serenava pau arco-íris e a lina. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveis, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam no gesto e na expressão. Compassivos fluidos beneficentes que a seguir nos fazia assimilar, terapêutica divina, iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e a sede, a postergar a insana sensação de frio intenso, que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidade de progresso na adaptação e impondo-lhe humilhações singulares por assinalar a ínfima categoria que pertenciam na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Bastante material, né? Para nós pensarmos. Então, os menores atos voltavam naquele momento para ele.
como diria lá a poesia espiritual de Manuel Bandeira, né, numa mensagem espiritual, dizia Manuel Bandeira: aqui estamos todos nus, ou seja, estamos visíveis. Então todos os pequenos atos de infâmia, de erro, de maldade, vinham à tona. Primeiro, porque eles estavam sendo vasculhados para melhor ser tratados. Até porque precisavam do remédio certeiro, né? Será que com todos nós será assim? Nem sempre. Uns mais, outros menos. Lembre que eles eram suicidas e que não tinham muito controle das próprias emoções nem dos próprios pensamentos. Lembra quando eles começam a conversar na enfermaria e que eles vão contando sobre eles mesmos e falando das coisas até que não deveriam ou não quereriam contar, mas que as ideias e as imagens surgiam aos borbotões. Lembram disso? E não tinham muito o mecanismo de defesa de ir dosando, né? A sorte deles é que esse processo que surgia nesse momento era feito por um benfeitor espiritual. Imagina se é feito por um espírito inferior, uma mente poderosa. Os rebaixariam, né? Concordam? Lembram lá em André Luiz? Que colocavam de julgadores? Que diante daquela mulher que tinha cometido aborto, eles vasculham isso nela e diz: você é uma loba, só as lobas comem os filhotes. Você é uma loba, uma loba, uma loba. E ela toma a forma lúpica. Lembram disso? Porque ela também não tinha um mecanismo de defesa para se antepor a isso. Tal a inferioridade. Coisa que aquele que, mesmo sendo inferior, trabalha no bem, está no bem,
você vai conseguir racionalizar muita coisa. Tenho sim esse erro, cometi tais erros, mas estou com o pé no caminho. Já coloquei o pé no caminho do bem. Tenho todos esses erros que percebo agora. Mas já estou aqui buscando melhorar. Estou aqui no esforço. Não estou passando a mão por cima dos meus erros. Sei que os tenho, mas estou aqui no esforço. Esses mecanismos eles não tinham naquele momento. Como eram feitos por benfeitores espirituais, eles conseguiriam reverter o processo, né, os benfeitores. Aí ele diz, ao fim de alguns minutos, porém, esses psiquistas suspendiam essa operação de vasculhar o íntimo deles, de trazer isso para fora. E eles saíam dessa espécie de transe, né? Esvaía-se o torpor. A lúgubre sombra do passado era expungida de nossa visão. Recolhida que era o pego revolta da subconsciência, aliviando a crueza da recordação. Como quem diz, vocês já viram, vocês já despertaram. Desliga agora o despertador. Não precisa ficar ouvindo mais o som do despertador. E assim, um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 assistentes os acompanhavam nos gestos e nas expressões. Ou seja, eles davam passe, né? Vê que não era nem imposição de mão, né? Senão eles diziam aqui, acompanhavam no gesto. Que gesto? De botar a mão sobre a cabeça deles. Espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveis. Né, o diretor. Enquanto os 5 acompanhavam no gesto. Então ele fazia a gesticulação do passe. Tomava um passe mesmo, né? Aquilo que a gente aprende aqui. Aquilo que a gente já está aprendendo a fazer, né? Nós já estamos treinando para o plano espiritual. E tem muitos companheiros, né? Que acham que não precisa da passe, né? Só em posição de mão. Quando a gente vê os próprios espíritos nos ensinando sobre isso. E assim, com os passos, com o pensamento, o passe que era terapêutica divina, iriam corrigindo gradualmente nele as impressões de fome, de sede, do frio intenso, né? Que era ainda a repercussão lá do corpo físico, que ficou marcado neles a rigidez cadavérica.
atenuando os apetites e arrastamentos inconfessáveis, os vícios sexuais, o álcool, o fumo. Toda essa sorte de situação que mostravam a eles a ínfima categoria a que pertenciam. Todas essas repercussões neles faziam com que eles se colocassem mesmo na posição inferior. Era o peso específico, né, do perispírito. E aí a gente vê, semelhante ao nosso espaço de cura, como a gente sai renovado, né? Como a gente sai livre de um montão de ideias. Como é limpa a nossa tela mental. Como é feito um socorro maravilhoso, né? Nos nossos passos. E só para terminar, fica aqui, né? Esse ar de amorosa compaixão que derramava-se por suas atitudes. É a compaixão, né, do superior para com o inferior. É a compaixão daquele que pode ajudar para aquele que precisa receber. E essa comunhão poderosa que une as almas. Os de cima ajudando os que estão abaixo. Essa teia maravilhosa, né, que une todas as almas. Então vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente continua. Espero que o silêncio de vocês tenha sido por reflexões. Um forte abraço a todos. Ok. Obrigado aí por tudo, gente. Vida, Yasmin, Jana, Mana, Lúcia, ND Dias, Deoclésio Carlos e Céia Machado. Valeu, gente. Um abraço. Tô passando a palavra, Yasmin. É uma pena, Yasmin, que não tivemos a oportunidade de ouvir você hoje, mas certamente, logo, logo, tudo transcorrerá em paz e o seu som vai regularizar. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos vocês que estão aqui nesta sala. Agradecemos a Deus, a esses bondosos irmãos que aqui estão velando por nós, a nossa querida Dona Ivone, ao nosso bondoso irmão Caribá Chuta, e os demais companheiros, esses espíritos amigos que tanto nos têm dado a possibilidade de crescermos, de evoluirmos, nos facultando a possibilidade de estarmos juntos nesse momento, refletindo sobre a importância da vida e da bondade de Deus em ação em nossas vidas. Pedimos a Deus que oriente a todos nós, e em particular os nossos companheiros, esses irmãos queridos, sofridos, esses que estão nessas regiões de dor, de dificuldade, passando por tanta angústia, que o socorro possa chegar até eles e que percebam que não estão sozinhos, que corações bondosos velam, amparam, estimulam o passo a passo dessa caminhada na direção do progresso,
para que eles não esmoreçam, não percam a fé, mas que tenham a certeza de que terão novas oportunidades. E aqui estamos mais uma vez, Senhor meu Deus, agradecendo esta bênção, agradecendo o nosso companheiro Mário, que generosamente trouxe para nós esse conteúdo de forma tão espetacular, porque não falou através somente do seu conhecimento, mas com seu sentimento. Que Deus ampare o seu bondoso coração e a todos aqueles que estão envolvidos nas tarefas do bem e com desejo sincero de ser útil e de servir em nome desse Pai de amor. E assim sendo, pedimos humildemente que nos dê a possibilidade de estarmos aqui a cada semana e ora pedimos a permissão para darmos por encerrado este momento abençoado de estudo que tivemos nesta noite, junto a esses bondosos irmãos. Muita paz a todos vocês, muita paz, meus queridos companheiros. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e uma excelente semana para todos. Vou passar a mana para você, ou Mário, não sei, para colocar a nossa mensagem. Um beijo, Mana, Yasmin, Mário, Jana, Lúcia, ND Dias, Del, Carmen e Ceia. Um beijo, Tatá, e a todos vocês. Jesus Cristo nos abençoa a coração agora e sempre. No que se refere à ingratidão, lembremos-nos todos de que somos aprendizes das virtudes superiores. E por isso mesmo ainda somos falhos, principalmente no ato de dar, de compreender, de assimilar as correntes de elevação que já são capazes de amar seguramente, sem exigências, sem mal-estares. A infidelidade, a incredulidade, a ingratidão são frutos da ausência do amor completo no coração do homem. Somos defeituosos porque não atingimos as fases de melhor vibração espiritual. Por isso mesmo, a doutrina espírita sempre nos manda perdoar, porque ela sabe muito bem que todo aquele que já perdoa conquistou os valores de luz e compreende que os que fazem o mal ainda estão na busca desses valores, não os alcançaram ainda. E sendo espíritas, procuremos avaliar o nosso próximo com os olhos da compreensão, o que não nos afasta da vigilância, ao contrário, nos dá mais vigilância ainda. Mas a própria compreensão da vida nos faz ser também compreensíveis para com os que não sabem ainda ser gratos. Procuremos, meus irmãos, em todos os momentos da nossa existência, não exigir tanto dos outros, trabalhar. Por isso mesmo o processo de educação das almas é um processo contínuo, e as casas espíritas, na medida em que fazem os estudos contínuos dos livros da codificação e do Evangelho de Jesus, propõem de uma forma segura que todos se elevem através da melhoria interior. Que aqueles que desejarem lutar contra as formas de ingratidão, os que quiserem vencer o mal que existe em torno de si, aqueles que sabem que podem e devem superar o mal que existe em seu derredor, procurem na casa espírita, nos estudos espíritas, o estudo necessário para a compreensão maior da própria existência. Que a ingratidão seja banida das nossas almas, mas por força do nosso progresso através do estudo e da prática da lei de amor. E agora,
ao nos despedirmos de todos vocês, pedimos que todos elevem os seus pensamentos a Deus pela prece, pelo trabalho que tivemos todos nós aqui, e que os passes complementem este apoio espiritual que todos tiveram. Que Deus seja louvado. O abraço amigo do Herman para todos os corações presentes.